E aí, vamos falar de vilões hoje? Oi pessoal, meu nome é Darlene e hoje você já sabe, tem coisa boa por aqui. Quem acompanha esse canal aqui sabe que eu gosto de falar de vilão. Vilões e princesas são sempre os meus assuntos preferidos. E eu não posso ver um motivo que eu vou lá e trago esse tema aqui pro canal. E hoje eu vou juntar esse assunto que eu gosto muito com um tipo de vídeo que eu gosto muito, que é a análise. Análise de personagem, análise de enredo, análise de filme, animação. E por causa disso, eu vim trazer para vocês esse questionamento, né? Será que filmes que mostram a origem dos vilões, que mostram a história dos vilões, são realmente necessários? Eles valem a pena de serem produzidos? O que eles têm de legal? E o que eles têm que não é legal também? Então hoje o vídeo vai ser uma conversa muito legal com vocês. Então pensando nos filmes que já foram lançados aí, que mostram a origem de alguns vilões, né? O motivo de eles terem se tornado vilões e até mudando um pouco as características dos vilões, da história deles. Alguns vilões, a história não bate com a animação, como é o caso da Malévola, por exemplo. Mas eu acho interessante sim essa criação, porque mostra uma outra cara, né? E traz pra gente muita coisa interessante. Uma delas é a profundidade do personagem, né? Nas animações, principalmente nas animações mais clássicas, e eu vou sempre estar bem apegada aqui nas animações mais clássicas, porque ultimamente a Disney, que é o estúdio que a gente está falando aqui, né? Porque é ela que está produzindo esses filmes sobre vilões, ela tem trazido vilões que não são vilões, eles são pessoas com várias facetas e nem sempre são ruins. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, né? Frozen. Frozen tem sim o vilão, o Hans, mas o maior problema da animação não é o Hans, é a Elsa lidar com seus poderes. E em Frozen 2 isso fica mais latente, né? Mais forte, porque não há nenhum vilão. É a Elsa mesmo se autodescobrindo mais uma vez. Outra animação também de bastante sucesso, que vai por essa linha aí que não tem vilão, é Moana, também, que fez muito sucesso e que trouxe pra gente o Maui, que ele não é nenhum vilão, né? Ele ajuda ali a mocinha. Ele é, na verdade, um personagem secundário ali que ajuda a mocinha a alcançar o seu objetivo. E por fim, vou dar um mais recente ainda, que é Encanto, que ali há um problema familiar, mas não há um vilão mesmo de fato. Então não tem sentido a gente ficar falando aqui sobre as animações mais recentes, já que o vilão que a gente conhece e os vilões que a Disney tem abordado nos seus filmes de origem, né, são daquelas animações clássicas. E a gente vai entender até por que ela está escolhendo as animações clássicas para fazer isso. O maior ponto aqui do porquê a Disney está escolhendo os clássicos é porque nos clássicos o vilão é vilão e ponto. Ele não precisa nem de um motivo para isso. Malévola, vamos em Malévola. Malévola amaldiçoou uma recém-nascida a um sono eterno porque não foi convidada para uma festa. Esse argumento é muito fraco para criar um vilão tão gigantesco, com características tão exageradas quanto a Malévola tem, né? Porque ela passa 16 anos ainda perseguindo essa menina, tentando encontrar essa menina. É uma maldade muito grande para um motivo muito pequeno, entende? E nós, quando éramos crianças, a gente aceitava isso de boa, porque por mais esperta que a criança seja, ela não vai questionar uma animação, não vai questionar ali os motivos daquela animação. A gente como adulto que vai analisando isso aí um pouco mais profundamente, né? E os live action, se é que a gente pode chamar de live action, né, esses filmes de vilão, eles são muito mais interessantes, muito legais nesse ponto, porque eles trazem realmente ali um arco muito mais interessante pro personagem vilão. Primeiro porque a gente entende o lado humano desse personagem, ele não fica só naquela coisa mais caricata, exagerada. A gente entende ali os motivos que levaram ele a ser um vilão. Mesmo que você não concorde com ele, você sai do filme entendendo o motivo que fez com que ele se tornasse um vilão. E o segundo ponto é que esses filmes são feitos para adultos, porque é pra gente realmente reavaliar as animações que a gente via quando criança. Então, agora como adultos, a gente gosta muito mais, acha muito mais interessante. E uma prova de que esses filmes têm o seu valor, sim, quando bem produzidos, quando bem feitos, é que
fã da Disney sempre procura uma teoria para se guiar, ou um universo expandido de alguma animação que a gente goste, pra gente ali não se desapegar daquele personagem, daquela história. Então acho que o filme de vilão é muito interessante, assim como séries. Quando tem um filme de sucesso e depois se faz uma série desse filme, é muito legal, porque quando é bem feita, né? Expande o universo, traz novos personagens, os personagens que a gente já conhece acabam tendo ali mais características, eles ficam mais ricos, mais interessantes pra gente. Eu vejo os filmes de vilão por essa mesma ótica, sabe? Quem gosta, por exemplo, da série do Enrolados, que eu amei, e ela é muito bem feita mesmo, muito legal. Se viesse um filme aí da Mamãe Gota, nossa, eu ia... Nossa, da Mamãe Gota eu peguei pesado, porque vocês sabem, né? A Mamãe Gothel é minha vilã preferida, então assim, eu ia pirar num filme da Mamãe Gothel. Mas eu entendo por esse lado, que é uma expansão, assim, do universo, e a gente que é fã quer isso aí mesmo. E Malévola foi o primeiro aí dessa leva de história de vilão, né? E eu achei ela muito interessante, achei ela muito legal, com certeza o 1 é muito mais legal que o 2, porque não tirou as características dessa personagem de ser muito malvada, mas mostrou pra gente os motivos por trás disso, que fez com que tudo ficasse muito mais interessante. Cruella também não é uma unanimidade, mas a gente não pode negar que o filme é muito bem feito, ela é bem malvada e a gente entende ali os desequilíbrios emocionais que ela tem, os traumas que ela não consegue superar, a infância difícil, a vida difícil, então a gente vai entendendo, né, a construção dessa personagem. Eu estou intrigada para ver Cruella 2, porque Cruella 1 mostra assim o que acontece para que a Cruella se torne malvada. Em Cruella 2 a gente vai ver ela fazendo as vilanias dela, eu acho, né, acredito, contra os dálmatas. E assim, deve estar sendo uma produção muito difícil, porque a gente, primeiro, quando era criança, eu tinha medo da Cruella, né? Que eu não gostava, eu tinha medo da Cruella. Aí vi o live action, comecei a gostar da Cruella. E agora esse Cruella 2 aí, não sei o que esperar. Vou gostar, não vou gostar? O que vai acontecer? E agora a gente vai falar assim o porquê de muita gente não gostar de filmes de origem de vilão. E dá pra entender esse ponto também, alguns pontos eu até concordo e vou falar sobre isso aqui. O primeiro é que quando há esse filme, existe uma proposta de humanizar, como eu disse aqui. E quando você humaniza o vilão, às vezes você pode tirar algumas características dele e o público para até de admirar um pouco, porque parte das pessoas gosta daquela questão caricata, né? Aquela questão que a gente não concorda, mas a gente gosta de ver o vilão fazendo maldade. É um argumento válido, né? A gente tá aqui para conversar, mas nesse ponto específico, eu acho muito mais legal a gente ver um personagem da ficção que seja bastante parecido com o ser humano de verdade, né? Que é meio bom, meio ruim, meio mal, meio não mal. Porque a gente se aproxima mais daquele personagem, a gente entende melhor ele e ele tá mais aprofundado. Mas parte do público não. Quer vilão, o mal de um lado, o bom do outro. Até porque esses vilões aqui, muitos estão contra mocinhos que são extremamente bondosos. Porque aí fica muito difícil você colocar um extremo de bondade, generosidade, perdão contra uma pessoa que é meio boa, meio ruim. O vilão pode até perder a sua força diante de tanta coisa boa que esse mocinho tem, né? Mas se você coloca um vilão extremamente malvado, aí sim o embate fica mais interessante. E o outro ponto, que é o ponto que eu concordo, tá? Eu vou falar aqui antes de argumentar, eu vou falar que eu concordo com esse ponto, é que a Disney está sempre reciclando. E a gente não quer só reciclagem, a gente quer produtos novos. E a origem dos vilões, ela tá sempre ali contando um clássico que já é conhecido por todos nós. Mas eu tenho que defender aqui que a origem dos vilões, eu prefiro 1000 vezes uma origem de vilão do que um live action como a Bela e a Fera. Que a Bela e a Fera é um copia e cola. Pra mim não foi interessante. Ele foi muito bem produzido, mas não foi interessante, sabe? Eu não tenho vontade de revisitar essa história. Quando eu quero revisitar, eu vou lá na de 1991, na animação mesmo. Já a origem do vilão não, ela tem como se tivesse assim um frescor dentro de uma história que a gente já conhece. Mas não deixa de ser algo reciclado, né? E eu já falei isso aqui, e essa realmente é a máxima que eu penso assim quando a gente fala de live action, produções da Disney e tal. Eu não sou contra você repetir histórias, tá? Em outros formatos, com outras óticas, não sou contra. Se você também estiver lançando aí coisa nova.
que é o caso da Disney. Eu não sou contra live actions, não é isso. Só que eu seria contra live action se a Disney só estivesse fazendo isso. E ela não tá. Em novembro a gente tem uma produção nova da Disney aqui, que é a Princesa Nova, e realmente é o que tá mais me deixando ansiosa de todas as produções de 2023. Muito mais do que Ariel, por exemplo, que agora em maio vou assistir. Quero ver, mas assim, não tô assim extremamente animada pra ver, porque a gente conhece a história da Pequena Sereia, a gente já sabe das coisas. Por mais que haja alguma mudança, a gente já sabe. Seria muito mais interessante pra mim, pessoalmente falando, e eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários se vocês concordam comigo, se a história fosse sobre a Úrsula, se o filme fosse sobre a Úrsula e a gente pudesse descobrir aqui a origem da Úrsula. Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo falando sobre a origem da Úrsula. É um quadro novo aqui no canal e eu tô me baseando numa coleção de livros que contam a história de origem de vários vilões da Disney e com universos paralelos ali. Várias vezes eles se desencontram da animação, da história da animação, mas são muito interessantes. E o primeiro que eu trouxe aqui foi da Úrsula, então vou deixar aqui no primeiro comentário fixado para vocês assistirem. E semana que vem ou na outra eu já vou trazer a origem de outro vilão, que é a Rainha Má lá de Branca de Neve. Então se você gosta de vilão, se inscreva aqui no canal. Se você gostou do vídeo de hoje, dessa análise, né? Eu gosto de trazer curiosidades, gosto de trazer listas, gosto de trazer novidades aqui no canal, mas eu gosto muito de trazer esse tipo de análise, esse tipo de conversa aqui, porque a gente começa a entender o personagem, né, a profundidade do personagem, como ele é montado, o que o estúdio faz, como que o público recebe. Esse tipo de análise é que eu gosto muito. E se você gostou também, deixe seu like. E agora conta pra mim, se tivesse uma nova produção da Disney que contasse a história de algum vilão, qual você gostaria de saber? Eu não vou nem falar a minha resposta, não vai ser nem Mamãe Gothel, porque ela é muito óbvia, né? Eu vou mudar um pouco aqui. Um vilão que eu gostaria muito de saber a origem é o Gastão, de A Bela e a Fera. Nossa, ia ser muito legal, porque personagem masculino, vilão, tem poucos, né, na Disney. Então dá aquela vontade ali de ver um pouco diferente como seria a história desse personagem. E agora o vídeo acabou. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!